Então, pessoal, a gente está aqui na sala da nossa casa, onde 12 anos atrás, no mês de agosto de 2007, a gente começou aqui nessa sala o primeiro culto do CCA. Então, para nós essa sala tem muito significado, e temos boas lembranças dos primeiros cultos que aconteceram aqui durante o mês de agosto, setembro e até mais ou menos o mês de outubro de 2007. Os cultos foram aqui nessa sala. E Cristiano vai falar um pouquinho antes, de a gente começar os cultos aqui, como foi que tudo aconteceu para que a gente pudesse começar o CCA. Gente, estamos felizes, com o nosso aniversário, 12 anos de história com Jesus, E Deus tem sido tão fiel. Então, na verdade, nós éramos pastores da Querigma, Já fazia praticamente 10 anos que nós estávamos como pastores lá. Nós fomos ordenados em 96, em dezembro de 96. E a gente saiu em 2007, então tinha 10 anos e pouco, por meses, que a gente era pastor lá. Mas eu já era membro da Querigma há muitos anos. Marcos era da Jardim das Oliveiras, e aí a gente era muito amigo, a gente casou. O Marcos então foi para Querigma, ficamos esses 10 anos e alguns meses como pastores. A gente casou em 95, em 96 a gente foi ordenado. Então, ficamos lá servindo ao Senhor, e Deus então começou a falar ao coração de Marcos, E que era tempo da gente sair da nossa antiga igreja. Como nós tínhamos uma aliança, a gente sempre teve muito amor pela nossa liderança, nós não queríamos trazer nenhuma divisão, nem causar nenhum mal. Então eu me lembro que um dia Marcos chegou para mim e disse: Cristiane, e se Deus tiver uma igreja para nós aqui nessa cidade? Na hora eu rejeitei, se Deus me livre, que eu não quero causar nenhuma divisão, porque eu sabia que divisão não vem de Deus e só traz estrago no reino de Deus. Então a gente planejou de ir embora, e nós íamos morar uns anos. Qual é o país? Na África do Sul. Na África do Sul. Nós tínhamos um conhecido, um pastor, que estava falando com o Marcos, e a gente ia aprender inglês e ia para a África do Sul. Então Deus usou a minha irmã Alberta na época, ela nem sabe dessa história, mas Deus deu ela um sonho, e no sonho que ela compartilhou conosco, nós entendemos na época que Deus não queria que a gente fosse embora. Então Marcos chegou, falou para nossa liderança que a gente estava se desligando, que a gente estava deixando de ser pastor, mas que a gente não ia abrir uma igreja imediatamente. Nós íamos abrir o CCA, que Deus deu também o nome, não foi, Marcos? Tu te lembra? Os cultos, lá na Querigma, estávamos um culto de segunda-feira, a gente tinha um culto de missões e adoração, e nesse culto eu escrevi na capa da minha Bíblia o nome Centro Cristão de Adoração e Missões. Na hora eu fiquei assim, me achando estranho, estava na minha igreja escrevendo o nome de outra igreja, mas Deus disse que eu guardasse aquilo ali, e foi o que eu fiz. E depois, eu creio que de um ano e meio depois, foi que veio a nascer o CCA. Então, aí Marco compartilhou comigo que tinha o nome CCA, e a gente foi orar. Os pastores, eles realmente oraram por nós, teve um culto, de ação de graça, pelo tempo que nós servimos lá. Ganhamos até uma plaquinha, honrar um mérito. Eu não sei nem até essa plaquinha, mas nós ganhamos, e foi uma festa muito linda. Terminou tudo em pizza, que foi uma pizzaria. Então a gente comeu todo mundo com a liderança, com a despedida. E aí nós ficamos, isso aí no mês de abril, ficamos maio, junho e julho, aqui na nossa casa, e orando ao Senhor para que Deus nos mostrasse, como ia começar a igreja. Marcos disse que ia começar no mês de agosto, na primeira semana de agosto. Eu dizia: meu Deus, mas como vai começar? Se a gente não conhece ninguém não crente. Porque a gente ficou muitos anos na igreja e a gente não fazia amizade com pessoas não crentes. E Marcos disse: não, mas Deus vai mostrar. E nessa época, no mês de julho, já passou maio, junho, a gente sozinho. Deus também nos proibiu de chamar as nossas antigas ovelhas. Deus disse que era pra gente sair sozinho e pra gente não estar chamando ninguém de outra igreja. Nós tínhamos que investir nos desviados, desigrejados e pessoas que não conheciam Jesus. Então nós fomos bem obedientes para não chamar ninguém de outra igreja. Até hoje a gente prima por isso. A gente sempre diz aos nossos membros que não chamam ninguém de outra igreja. Quer ganhar pessoas, ganhe desviados, desigrejados ou não crentes mesmo. Então nós ficamos bem fiéis a isso. E aí a gente soube que estava o pastor Gregório em Caruaru. Foi, Marcos? Tu ouviu? E aí nós fomos lá em Caruaru, e depois do culto, depois da reunião, a gente foi conversar com o pastor Gregório, e ele começou a profetizar que Deus estava nos dando um novo tempo, uma nova estação em nossas vidas, e que seria
um tempo de muitos frutos, que Deus ia nos dar um novo ministério e que seria muitos frutos, que essa igreja seria como um grande pomar com muitas árvores frutíferas. Então isso foi no finalzinho de junho. E aí se passaram mais alguns dias, acho que 15, 20 dias. Então a gente foi lá na quadra do Colégio 15, estava tendo um congresso da Igreja Jardim das Oliveiras, e a gente foi lá e encontramos então o pastor Rodrigo. E o pastor Rodrigo, né, veio ao nosso encontro e ele então começou a profetizar também as mesmas coisas que o Gregório tinha profetizado dias atrás. Até a gente achava que os dois tinham se comunicado, mas não era Deus realmente confirmando. Então essas duas palavras proféticas, junto com tudo que Deus já vinha nos guiando, né, durante alguns anos, e tantas confirmações, então isso para nós foi a confirmação final de que o CCA realmente iria nascer. E a palavra profética é que nós seríamos uma igreja de famílias, que nós íamos ganhar muitas famílias, nossa igreja ia ser como um pomar, um jardim de Deus. Nós ficamos muito felizes com aquelas palavras e ficávamos sonhando como que vai acontecer isso. Então, quando chegou a primeira semana de agosto, Marcos recebeu um telefonema. Foi de um rapaz que tinha, né, sido, que era filho da primeira babá de Marcos. E ele estava muito mal no casamento e ele pediu ajuda. E aí a gente foi naquela primeira semana de agosto, era uma sexta-feira, dia 3 de agosto de 2007. Nós fomos fazer a nossa primeira visita, né? E aí foi incrível, que na época foi na casa do Luciano e Daiane, e aí a gente começou a investir na vida deles, eles entregaram a vida a Jesus e eram os primeiros membros aqui do CCA, junto com Clávia, né? Eu achei tão interessante, irmãos, que Deus usou Clávia para pagar o primeiro aluguel da nossa igreja, do nosso primeiro salão. A gente começou a reunir aqui em casa e aí a casa é pequena e começou a encher de gente, não cabia mais. E no comecinho eu era a tesoureira da igreja. E aí a gente foi procurar um lugar maior. E então o Marco encontrou o primeiro prédio, que é ali atrás da Caixa Econômica Federal, aqui pertinho da igreja. E aí a gente foi conhecer, lindo lugar, a gente amou, apesar das colunas, não foi, Marcos? E tinha que pagar o aluguel, era R$900 de entrada, a gente não tinha um centavo. E eu me lembro que terminou o culto do domingo, era 5 horas, né, o culto do domingo aqui em casa? Era 5 horas. Aí terminou, e aí eu fui fazer o caixa, e eu peguei era um maço assim de dinheiro, eu pensei que era de R$2. Quando eu olhei, irmãos, tinha R$900, o dinheiro do nosso primeiro aluguel. Eu fiquei perplexa. E era Clávia tinha se separado na época e vendeu uma casa que ela tinha, ela deu o dízimo. E o dízimo de Clávia, eu quero honrar a Deus, né, publicamente, a vida de Clávia, que até hoje está conosco, não é, Marcos? E Deus usou a vida dela como aquela viúva, né, a oferta da viúva, porque ela tem 2 filhos e ela estava separada e ela foi fiel a Deus, e com esse primeiro dízimo dela a gente pagou o nosso primeiro aluguel e nunca faltou. Não foi, Marcos? Deus sempre foi fiel esses anos todos. E esse é o nosso terceiro local, né? Então, esse primeiro local, a gente ficou de outubro de 2007 até o mês de junho de 2011. Então, nesse primeiro local, os primeiros convertidos, os primeiros cultos, o primeiro encontro com Deus, e aí os outros encontros que vieram. Nós começamos a fazer também nesse local a escola de adoradores, a primeira escola de adoradores, né, foi ainda nesse primeiro local. E depois nós mudamos então para Rua Severiano Peixoto, foi o nosso segundo local de culto próximo ao Pau Pombo, e de lá nós ficamos de junho de 2011 a outubro de 2016. E a igreja experimentou aí nessa fase de 2011 a 2016 um crescimento muito grande. Nós passamos de um culto para 2, depois passamos para 3, porque o local, né, não comportava todos. E os encontros com Deus, as voltas dos encontros, né, escola de adoradores, outras conferências que nós começamos a fazer. Então Deus nos deu um crescimento muito grande nesse tempo. E nós, quando saímos da Cabo Cobrinha, tínhamos em torno de 50 pessoas. Quando nós saímos da Severiano Peixoto, nós estávamos em torno de 500 pessoas nos cultos. Então foi um tempo de muita graça de Deus, muita visitação de Deus nos cultos, né? E então partimos para o terceiro local, que é esse que nós estamos atualmente, na Rua Doutor Jardim.
E nesses 12 anos, né, Deus tem feito realmente muitas coisas, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Nós estamos aqui testemunhando da graça e do favor de Deus sobre o CCA, sobre as nossas vidas, porque a gente nem sonhava, né, que Deus faria tudo isso. Na verdade, nós nem pensávamos que Deus iria nos mandar a gente, né, começar uma nova igreja. Mas foi assim que o Senhor quis. Nós realmente entendemos que foi o plano de Deus, né? E aqui estamos contando a história, né, para vocês, e essas fotos que vocês estão vendo, né, contando também visualmente toda essa trajetória. Porém, nós acreditamos que Deus ainda tem, né, muito mais para nós. Tudo que nós vivemos até hoje, somos gratos, mas nosso coração se enche de fé e de expectativa para os anos que virão até a volta de Jesus. E nós queremos convidar você a fazer parte desses sonhos e desses projetos. Quero agradecer a Deus pelas pessoas tão maravilhosas que Deus tem colocado do nosso lado, né? Quero agradecer a Cleo, companheira fiel de todas as horas, né? Quero agradecer a Sandoval, meu irmão, que estava no primeiro culto aqui da igreja, desde o primeiro culto que ele está conosco. Quero agradecer a Deus por Tiago também, que também estava aqui, né, Marco, desde o começo. Quero agradecer também ao pastor Márcio, que ainda não era pastor, a Ana Márcia, ainda não era pastor, estava conosco. E pessoas tão especiais, Deus foi acrescentando, né, ao nosso lado, foi passando alguns anos e Deus foi colocando ao nosso lado. Rosinéia também, que desde o começo. Milton tá conosco José Milton. Suzy, acho que 2 anos depois converteu, né? E depois chegou Edinaldo, Karine, Rio do Gil, né? Cléa, né? Com o Walter, né, Marcos? Que estão conosco. Já faz uns 10 anos, né? Que eles estão conosco. 10 anos, mais ou menos. Então nós estamos muito felizes com cada um de vocês. Deus foi trazendo as pessoas, os nossos discípulos, cada um. Então, Deus abençoe, e você que é nossa ovelha, vamos sonhar, tem muito mais para nós, e Deus tem coisas grandiosas que nossa mente nem consegue pensar, né, que Deus tem reservado para nós. É verdade. Então, contamos com você para o nosso futuro, que ainda vai ser mais glorioso, né, e mais poderoso. Deus abençoe. Deus abençoe.